Olá, vamos então dar continuidade aqui ao estudo do crime de homicídio, com previsão no artigo 121 do Código Penal. Nas últimas aulas, né, nós vimos ali aquela parte geral, o estudo geral do tipo, como que comete, o que é um homicídio consumado. Vimos na última aula o homicídio privilegiado, chamei atenção para o termo privilegiado, já que a natureza jurídica, né, do parágrafo 1º, que é quando que traz a circunstância em que o agente pratica o crime por relevante valor social ou moral, ou logo em seguida injusta provocação da vítima, o juiz ele vai reduzir a pena dele, se é uma causa de diminuição de pena, incide na terceira fase de dosimetria da pena, tá? Então, nós estudamos aí o que seria o relevante valor social, o que seria o relevante valor moral e o que configuraria aí essa injusta provocação da vítima, tá? Na aula de hoje, nós vamos estudar as modalidades qualificadas do crime de homicídio. Vejam bem, o que é uma modalidade qualificada de um crime? Abram aí o Código Penal. Abram no artigo 121. Vocês vão ver que no caput, a conduta descrita no caput é pura e simplesmente matar alguém. Pena reclusão de 6 a 20 anos. Agora, eu tenho a previsão, a partir do parágrafo, nos parágrafos seguintes, né, de várias circunstâncias que vão repercutir na pena. E essas circunstâncias que vão repercutir na pena vão depender da análise do caso concreto. Então, a forma em que o homicídio é praticado, ela é relevante por quê? Para que o juiz defina o ponto de partida que ele vai fazer o cálculo. Como assim, Úrsula, para que o juiz defina o ponto de partida? Todo mundo sabe, já deve estar careca de saber, que uma circunstância que qualifica o crime, ela é uma circunstância que aumenta os limites mínimos e máximos da pena. Vocês estudaram teoria da pena comigo e eu acho que isso ficou bem claro. Não há no Código Penal a definição de uma pena fixa. Por exemplo, homicídio, 10 anos, homicídio, 8 anos. Não! O legislador, em todos os artigos do Código Penal, da parte especial, ele prevê limites mínimos e máximos de pena. Então, eu sempre tenho crime X de 3 a 8 anos. Né? Homicídio simples, né? O homicídio, 6 a 20 anos, tá? Quando, dentro desse artigo, no nosso exemplo 121, eu vejo novos limites mínimos e máximos da pena, observem aí. Se o crime é cometido, pá, aí vem os incisos. Assim, assim e assim. Pena, reclusão de 12 a 30 anos. É outro crime? Não, é o mesmo crime, homicídio. Só que é o crime de homicídio na modalidade qualificada. O que significa eu falar que um crime está na modalidade qualificada? Significa que a pena dele é mais grave, que o juiz então vai começar a fazer aquele cálculo do critério trifásico a partir de uma pena que já é elevada, tá ok? Então, se o homicídio é qualificado, se incide qualquer das circunstâncias que nós vamos estudar na aula de hoje, o ponto de partida do juiz vai ser a pena de 12 a 30 e não a pena de 6 a 20, tá? Já dei isso em questão de prova e o aluno errava muito. Por quê? Porque o aluno esquece de analisar se a circunstância ali, dentro daquele caso concreto que eu dou, né, uma determinada narrativa, se aquele caso configura ali alguma qualificadora. Úrsula, precisa decorar todas as qualificadoras? Então, não, gente, não precisa de decorar todas. Precisa só de vocês entenderem que quando vocês estão diante de um caso concreto, vocês precisam de saber fazer a subsunção do fato à norma. Preciso de ter um encaixe ali adequado, porque isso tem toda a diferença, tanto para mais quanto para menos. O legislador, quando ele cria uma pena, nós estudamos os princípios da pena, é para retribuir o agente, né, dentro daquelas uma das finalidades da pena é de retribuição. Então, o legislador, ele segue um princípio de proporcionalidade. Uma coisa é matar,
Outra coisa é eu matar a pessoa torturando. Outra coisa é eu matar a pessoa queimada, jogo gasolina nela viva, põe fogo, deixa ela queimar ali, igual um churrasco. Há formas e formas de matar uma pessoa. Coloco dentro de um monte de pneu, põe fogo, jogo, pico, vou picando pedaço e dando pro porco comer. Então percebam, vai ser a mesma pena? Não vai, eu preciso de ter uma proporcionalidade nisso. Né? O que é o proporcional? É eu adequar a conduta para uma pena que seja suficiente para retribuir ao agente aquele mal causado, né? Para retribuir ao agente o crime que ele cometeu. Então, vocês precisam de ter a consciência de que numa prova da OAB, vocês vão estar de segunda fase, né? Quem, por exemplo, escolher fazer em penal, se sentir seguro para fazer em penal, abram um vadimeco. Leiam ali no vadimeco os crimes, o caso narrado e leiam o artigo 121 inteiro, percebendo ali que trata-se de um agente que com dolo de matar alguém, né, consumou esse crime de alguma forma. Leiam as narrativas e leiam a forma de execução do crime e leiam o 121 em parágrafos, que vocês vão ali identificar tudo que incide ou deixa de incidir naquele crime, tá ok? Então, vamos lá para as circunstâncias que qualificam o crime. A primeira circunstância que qualifica o crime de homicídio é se o agente matar alguém por motivo torpe. O que é motivo torpe? É um motivo repugnante, né? É mediante paga ou promessa de recompensa. Por exemplo, um homicídio em que o agente ele mata a vítima, né? Por uma circunstância moralmente reprovável. A vítima está, por exemplo, parada trocando pneu e o agente simplesmente para e mata aquela vítima que está na estrada trocando pneu, por exemplo. Isso é um motivo torpe, isso é um motivo repugnante, né? Que causa uma repulsa social. É claro, pessoal, que o crime de homicídio, de certa forma, né? Ele causa já uma repulsa na sociedade. Mas a motivação do crime, né? Por exemplo, o agente que matou alguém porque ele recebeu um dinheiro para matar essa pessoa, uma coisa repugnante. Ele atentar com a vida de uma pessoa por R$500, por R$100, por uma pedra de crack, isso é um motivo repugnante, que causa repulsa, né? É uma circunstância moralmente reprovável. Então, se o agente praticou o crime por um motivo torpe, e percebam, dentro de uma sentença, né, pessoal, se o juiz fala que um crime é qualificado, que ele tá, ou seja, elevando aí uma pena que é de 6 a 20 para 12 a 30 anos, ele tem que explicar, ele não pode falar porque o crime foi cometido por motivo torpe. Ele tem que necessariamente, sob pena de nulidade da sentença, indicar por que ele entende que aquele contexto, aquela circunstância em que aquele crime foi praticado configura um motivo torpe, tá ok? Outra circunstância, né, qualificadora que faz com que o crime também seja considerado qualificado, e aí o agente, ao invés de receber uma pena de 6 a 20, recebe uma pena de 12 a 30 anos, vai ser se o crime foi cometido por motivo fútil, né? O que é um motivo fútil, pessoal? Muitos alunos confundem, né, motivo torpe com motivo fútil, né? Fica um pouco confuso os conceitos para os alunos. Eu sempre guardo, motivo torpe é um motivo que causa repulsa e é repugnante. Isso vai depender do caso concreto, de ser analisado. Agora, um motivo fútil, ele é fácil de vocês identificarem e guardarem. Como que eu guardo, na verdade? Para mim, o motivo fútil, né, e para parte da doutrina, mas eu guardo assim, ele é um motivo desproporcional. O que seria um motivo desproporcional? O agente, ele mata a vítima por um motivo totalmente desproporcional. Vou dar um exemplo. Eu chego no bar, falo pro dono do bar, me dá uma cachaça aí, fiado. O dono do bar fala, ali a plaquinha, você não leu não? Não vendemos fiado. E aí ele fala, você não vai me vender? Não vou te vender porque eu não vendo fiado para ninguém. Ele vai, saca uma arma e atira contra o dono do bar. Percebam, o motivo desse homicídio foi um motivo fútil. Por que um motivo fútil? Um motivo desproporcional. Justamente
porque o agente não quis, a vítima, aliás, não quis vender uma bebida para ele, fiado, ele vai atenta contra a vida, que é um bem maior, mais protegido pelo nosso ordenamento jurídico. Percebam, isso é desproporcional. Tem um caso aqui que eu lembro que a doutora Daniele me contou esse caso, e foi um caso que ela conta que marcou muito ela pela frieza com que o agente confessou esse crime. Ela perguntou para ele, estava lá na audiência, ela perguntou: fulano, o senhor está sendo acusado aqui do crime de homicídio da senhora Maria, fulana de tal. O senhor matou a senhora Maria? Sim, senhora, eu que matei. O senhor matou sua esposa, então? Matei. Por que o senhor matou sua esposa? Porque ela me serviu janta fria. Então, perceba, esse não é um homicídio qualquer. É um homicídio, pessoal, que é por uma causa mais reprovável. Que causa mais reprovável é essa? A motivação fútil, a motivação desproporcional. Então, a pessoa me vende uma janta fria, me serve uma janta fria e eu fico insatisfeita. Minha esposa que tá ali serviu a janta ainda para mim e eu mato ela por conta disso, porque a janta tá fria, né? Isso é desproporcional, isso é fútil. Vai receber uma pena aí de 12 a 30 anos, porque é mais reprovável essa motivação para a prática desse homicídio, tá? Outra circunstância também qualificadora é quando o agente, né, para matar alguém, ele emprega um meio insidioso, cruel, que provoque perigo comum, tais como veneno, fogo, explosão, asfixia ou tortura. O que é um meio insidioso? É um meio enganoso, né? O agente ele usa ali de uma enganação para poder matar a vítima. É o exemplo que eu lembro de uma jovem que por um aplicativo de carona, né? Ela marcou ali, ela era motorista, ela ia viajar para determinado lugar e ela jogou no aplicativo de carona aquele trecho que ela faria. E aí um casal, né, falou: não, tudo bem, eu vou com você. Não sei se vocês estão lembrados desse caso. E aí quando chegou na hora dela pegar, né, os passageiros, tava só o homem sozinho. Ele falou: não, minha mulher não vai mais. E ela, muito inocente: não, tudo bem, vamos entrar e vamos. Ela como homem. E aí esse homem pegou, né, atentou contra a vida dela, matou, jogou o corpo no matagal. Então perceba, é um meio insidioso. Houve uma enganação aí do agente para a prática desse crime. Meio cruel, a gente mata a vítima torturando, dá aos porcos, vira a cabeça da vítima e põe no rio para o peixe comer, para a piranha comer. Com asfixia, né, pega um cadarço, enforca a vítima com cadarço, com saco plástico. Percebam, a morte da vítima nesse caso ela é muito mais agonizante, a vítima sofre até ter a morte encefálica, né? Até o momento da morte. A vítima passa aí conscientemente por um sofrimento. E, pessoal, todos esses casos que eu tô dando exemplo de homicídio, tá? Todos esses casos aconteceu. Eu já vi esse caso que eu tô falando que a pessoa virou a cabeça e colocou. Era um caso, inclusive, de briga por causa de cerca de fazenda. Sabe aquelas cercas que andam assim fazendo? Isso dá muito problema em zona rural, né? Um vizinho de determinada propriedade, a cerca dele era até aqui, o outro vizinho lá mudava a cerca para cá, até que um dia ele pegou, era um rio com piranha, ele virou a cabeça do cara no rio e deixou as piranhas comerem a face do cara lá todinho. E aí tirou o corpo assim com a cabeça e eu cheguei a ver a imagem dessa cabeça que eu falei: nunca quero. Eu lembro que na época eu fazia estágio em Ponte Nova e eu falava: nossa senhora, nunca quero trabalhar com crime, né? E olha, eu aqui, né, dando a aula, mas a aula é muito mais prazeroso. Mas eu lembro desses exemplos, porque trabalhar com isso é muito pesado, né? A gente vê aí essas perdas assim nos julgamentos, nos tribunais do júri, é muito triste, né? É muito triste a vida da pessoa acabar assim dessa forma. Mas, em razão disso, então, o legislador ele prevê essa pena aí de reclusão de 12 a 30 anos, uma pena maior, tá?
O que seria também quando o agente ele mata alguém provocando um perigo comum? É o seguinte, pessoal, quando o agente, por exemplo, eu quero matar alguém e eu coloco um explosivo no carro da pessoa, né? Sabendo aí que esse carro explodindo é um lugar que tem pedestre, é um lugar que oferece risco aí para a vida de outrem, né? Por exemplo, eu vou explodir um carro que uma pessoa está dentro e tem pessoas passando. Aqui não há, o legislador não trata com a situação de outras vítimas chegarem a morrer também. O fato é causar perigo comum. A forma que o agente utilizou, né, para poder executar aquele crime, ela causa um perigo comum para a sociedade como um todo. Então, é uma situação mais reprovável também, por isso trata-se de uma qualificadora. Ou quando a gente utiliza de tortura, né? Ele vai torturando a vítima, arranca um dedo, arranca outro, né? Torce, fica retorcendo a pessoa. Então, ele fica ali matando a pessoa aos poucos, né? Para que a pessoa sofra, para que a pessoa seja torturada. Ele enfia cabo de vassoura no ânus da pessoa todo dia, o dia inteiro, né? De hora em hora. Enfim, ele utiliza da tortura, ele mata torturando. Nesse caso, ele vai responder pelo homicídio qualificado. E aí percebam, pessoal, a pena do homicídio qualificado ela é de 12 a 30 anos. O juiz vai trabalhar dentro dessa margem aí, a depender do grau, né, do resquício aí de tortura que a pessoa, de crueldade que a pessoa utilizou para o crime, tá? Então, o juiz tem essa margem aí para que cada caso concreto ele faça a adequação da pena para que a pessoa tenha retribuição ali pelo crime cometido de modo proporcional e adequado. Outra qualificadora é recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima. Seria, por exemplo, quando o agente ele aborda a vítima de forma inesperada, né? Seria a vítima tá de costas, eu chego e atiro com a vítima, né, de costas, por exemplo, né? Seria, por exemplo, eu chego de forma, né, dissimulada, falando para a vítima que era uma inimiga minha, vamos fazer as pazes e tudo, e apunhalo a vítima pelas costas, tá? É uma situação que qualifica também. Outra forma que qualifica o crime é para assegurar execução, ocultação, impunidade ou vantagem de outro crime. Então, por exemplo, imagina que eu pratiquei um crime de furto e quando eu tô acabando de sair da residência, eu vejo que tinha um segurança e o segurança me viu e até me reconheceu e viu que eu era uma pessoa próxima, né? Era um amigo dessa pessoa que eu estava furtando. E aí, o que eu faço? Eu vou lá no outro dia e mato esse segurança ou essa testemunha que me viu, que me reconheceu cometendo esse crime. Para quê? Para que eu garanto a ocultação, a impunidade do crime que eu cometi. Já que essa testemunha me viu cometendo o crime, ela podia muito bem, em juízo, prestar um testemunho e me incriminar ali, e eu acabar sendo incriminada por aquela conduta que eu gostaria que ficasse oculta, obviamente, tá? Então, por exemplo, se eu mato a testemunha de um crime que eu cometi, além de eu responder pelo crime, obviamente, né? Se o crime for descoberto, um furto, um roubo, um peculato, que seja, eu também vou responder pelo homicídio e vai ser um homicídio qualificado. Por quê? Porque eu matei com a intenção de ocultar um crime que eu cometi, né? Um outro crime que eu cometi. Então, uma situação mais reprovável, tá bom? Outra qualificadora aqui que nós vamos trabalhar, pessoal, é o feminicídio, tá? Essas duas qualificadoras, né, foram qualificadoras que foram introduzidas depois do Código Penal, do Código da redação original, do 121, justamente para tutelar bens jurídicos, que trata-se do feminicídio. E a outra circunstância que eu quero trabalhar com vocês também é quando o crime de homicídio é cometido contra agente da segurança pública. Então, na nossa aula síncrona, nós vamos trabalhar especificamente essas duas qualificadoras, porque envolve a explicação de relevância de bem jurídico, por que eles foram introduzidos, e aí a gente pode debater melhor essas qualificadoras, ok? Até lá, aguardo todos vocês, um abraço.